E o balanço geral começa falando sobre o caso das subvenções da Assembleia Legislativa. Havia uma expectativa muito grande ontem pela manhã em todo o estado. O julgamento começou às 9 horas da manhã, lá em Brasília, mas o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar os primeiros recursos dos deputados estaduais sergipanos que já foram condenados aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral sob a acusação de aplicação irregular e supostos desvios de verba de subvenção no ano de 2014, o ano da eleição. O detalhe é que, mais uma vez, os processos foram retirados de pauta. Ontem estavam os processos do deputado Garibaldi, que é apenas multa, da então deputada Suzana, que não tem nenhum efeito, porque Suzana não é mais candidata. Este processo não altera em nada a situação da conselheira Suzana Azevedo. E havia também na pauta de ontem os deputados Gustinho Ribeiro, o deputado Jefferson Andrade e o deputado Capitão Samuel. Um instituto jurídico pode salvar a situação dos deputados sergipanos. Acompanhe a matéria e logo após eu digo exatamente qual é esse instituto jurídico que pode levar à absolvição de todos os parlamentares sergipanos que estão na pauta do TSE. Põe na tela. Na pauta de julgamento desta quinta-feira, os recursos dos deputados estaduais cassados, Gustinho Ribeiro, Jefferson Andrade e Capitão Samuel. O presidente do TSE e relator dos processos, ministro Luiz Fux, abriu a sessão solicitando que os advogados de defesa apresentassem os argumentos. Os deputados Gustinho Ribeiro, Jefferson Andrade e Capitão Samuel foram punidos pelo TRE, também com multa e inelegibilidade por 8 anos. Depois foi a vez da exposição pelo representante do Ministério Público Eleitoral. Também estava na pauta o recurso da ex-deputada e atual conselheira do TCE, Suzana Azevedo. No julgamento, o relator Luiz Fux manifestou favorável à preliminar da defesa da ex-deputada estadual, mas após o voto de 2 ministros, o ministro Napoleão Nunes Filho pediu vistas, adiando a continuidade do julgamento. Ausente qualquer conexão com o processo eleitoral, o eventual desvio de finalidade de repasse de valores públicos a entidades privadas deve ser apurado perante os órgãos competentes, no caso o Tribunal de Contas ou então a Justiça Comum. Então, eu recebo como recurso especial, não como recurso ordinário, e como tal, eu estou propondo, no meu voto, negar provimento. Após o voto dos ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Edson Fachin, que negavam provimento ao recurso ordinário recebido como recurso especial, pediu vista o ministro Napoleão Nunes e aguardam os demais. Então, eu adio esse agravo. Foi adiado também o julgamento do agravo de instrumento do deputado Luiz Garibaldi, condenado pelo TRE ao pagamento de multa. O ministro relator Luiz Fux também retirou os demais recursos da pauta, que irão esperar o julgamento das demais preliminares. O julgamento dos recursos prosseguirá na próxima sessão de julgamentos, na terça-feira. Olha, é provável que na terça-feira os processos que estão em pauta também sejam retirados. Existe um instituto jurídico chamado litisconsórcio necessário. Não me cabe dar explicações jurídicas, até porque não as tenho. Mas litisconsórcio necessário é quando você tem uma necessidade de colocar no polo ou passivo ou ativo mais uma outra parte. Para resumir a história, isso não é opinião minha, não é tese minha, é tese dos advogados. Eles levantaram em preliminar, preliminar é tudo aquilo que você analisa antes do mérito do processo. Eles levantaram em preliminar que todos esses processos tinham que ter litisconsórcio necessário, porque os deputados indicavam às entidades, mas quem pagava, quem liberava o recurso era o presidente da Assembleia e o primeiro secretário. Então, eles entendem, os advogados, que o presidente da Assembleia e o primeiro secretário teriam que ser litisconsortes
em todos os processos. Como o Ministério Público Federal não os colocou, os advogados entendem que isso gera nulidade do processo. Se esta preliminar for absorvida, acatada pelo Tribunal Superior Eleitoral, todos os processos serão anulados e, consequentemente, os deputados podem disputar normalmente o processo eleitoral. Repito, esta informação não é opinião, é uma informação que me foi dada ontem por um advogado que atua neste caso.